Sônia Kumbana, natural da terra de Moçambique. A Lusa, a Helenice Vieira. Mas quem? Quem está entrando na live? Já chegamos. Já chegamos. Já chegamos. Aleluia. Cassandra Dalla chegou também. Valeriana Freitas Velho chegou. Delci também entrou. O Haroldo. O Antônio Tandic. Mas quem? Lorena. Aleluia. Neurotrader. Beatriz Machava. Salvador Santos. Nadir Suzete Landa. Celestina Chicusa. Elias Samuelua. Wellington Queiroz. Elzinete Rodrigues. Abaraúna Sena Pop. Evódia da Gama. Lourdes Constantino. Sandra Martins. Silvia Sona. Hélio. Tundumula. Gaspar Clemente. Isaac. Elias. Lourdes Constantino. João Leve. Aqui estamos nós. Mesmo assim, vem Senhor Jesus, e eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E ousadamente Isaías dizia: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ok? A ousadia de Isaías. Fui achado pelos que me não buscaram. Fui manifesto aos que por mim não perguntaram. Ou não me perguntavam. Não me buscavam. Mas a um povo contradizente e rebelde. Diz o Senhor: estendi as minhas mãos a esses rebeldes e contradizentes. E quando mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. E eu vos porei em ciúme. Ciúme, emulação, é a mensagem que eu venho pregar hoje. A emulação dos cristãos. Ou então, a emulação cristã. A emulação cristã. Religiosa. Mas eu vou esperar para que todos entrem, antes de começar a pregar e falar da emulação religiosa. Emulação. Ciúmes. Muito forte. Emulação religiosa. Emulação cristã.
Os cristãos do mundo inteiro foram emulados, não imulados, emulados. Uma coisa é emular e outra coisa é emular. Emular é degolar, é matar. Emular é colocar em ciúmes. Ficar enciumentado. Emulado. Eu vou explicar como é que isso aconteceu com Israel e como se repete esses factos entre o povo que se chama pelo nome do Senhor, mas não são do Senhor. Há um povo na terra que se chama pelo nome do Senhor, mas não são do Senhor. Quem são esses que se chamam pelo nome do Senhor e não são do Senhor? Eu vou esperar. Chamem todo mundo para virem ouvir a emulação religiosa e cristã da religião cristã. E não estou a falar emulação dos religiosos muçulmanos, nem budistas, nem espíritas, nem os hinduístas, mas sim os que dizem ser de Cristo, desde os católicos até os protestantes. Eu estou a esperar. Hoje cheguei um bocado cedo. Sexta-feira tudo começa cedo para terminar tarde. Estou a falar terminar tarde com a oração da noite para amanhã fazer a saidinha. Preste bem atenção. Eu acho que já temos um número razoável para poder começar a pregar a palavra de Deus. Por que se repetiu o 2022 entre nós? Porventura, nós já não passamos essa prova. E como a prova se repete? E o que é que eu estou a falar que aconteceu em 2022 que voltou a acontecer agora? Eu estou a dizer que em 2022, no mês de abril, a Igreja do Deus Vivo teria sido atacada pelos inimigos do Evangelho. E esses inimigos do Evangelho não são os de fora, são os de dentro. Digo os de dentro, aqueles que se chamam pelo nome de Jesus. Digo de dentro, os que têm o nome de cristãos. Nós não fomos invadidos, atacados, ameaçados à morte, ameaçados ao fechamento da igreja, a assassinatos, ameaças de todo tipo, desprezo, maltrato pelos muçulmanos. Não foram os budistas, nem os comunistas ateus, mas foram aqueles que dizem ser irmãos, mas são devassos. Dizem ser irmãos, mas são adúlteros, são fornicadores, são mentirosos, são ladrões, são feiticeiros. Aqueles que invocam Jesus na mentira, aqueles que pregam a Bíblia, são aqueles
seus líderes teriam se reunido em off, repetindo a mesma proeza. O povo nem sabe. Você que tem sido incitado, ou uma vez foste incitado, e talvez continuas a ser incitado, é assim. A religião tem um modo operante igual ao dos políticos. O sistema diabólico tem o mesmo modo operante. Como é que o diabo e o seu sistema trabalham? É que antes de apresentar uma situação, quer uma solução, quer qualquer situação que eles querem apresentar, uma manifestação, antes começa no gabinete, à noite, no esconderijo, em off, e lá tratam um assunto e depois deliberam que esse assunto seja lançado às massas manipuláveis. Vocês são as massas, porque vocês não fazem parte daqueles que têm a faca e o queijo do sistema. Vocês são as massas manipuláveis, que são drogadas com o ópio. A religião é o ópio do povo, e a droga vos faz com que vocês sejam idiotas. Não conseguem pensar por vocês mesmos, e eles vos guiam cegamente, vos conduzindo para o buraco. Então, em 2022, eles teriam se reunido por causa do crescimento do homem que veio do nada. Eles achavam que eu vim do nada. Mas nas vossas teorias filosóficas, ainda bem diz que nada vem do nada. Nas vossas filosofias, diz isso, que nada vem do nada. Vocês acharam que eu caí de paraquedas? Vocês achavam que eu vim do nada? Que eu emergi do nada? E que eu estava a crescer muito? E que eu estava a impactar a terra, em geral, em particular Angola? E isso ameaçou aqueles que não têm nada para vos dar. Isso ameaçou aqueles que só falam e não podem testificar, nem tão pouco apresentar as evidências do que eles falam. Aqueles que falam do poder e não têm poder. Aqueles que falam do amor e não vos amam, senão são hipócritas. Aqueles que falam de Deus, mas que eles odeiam esse Deus. Porque à noite eles estão servindo a Satanás, fora das vossas vistas. Vocês não sabem, mas de dia, nos domingos, nos sábados, eles venham e vos dizem, adorem a Jesus. Mas eles não adoram Jesus. Aqueles que dizem que eles vão vos curar, mas eles vão nos hospitais. Vão na Europa, na África do Sul, Namíbia, para ir se curar, e a vocês vos chamam para virem ser curados. Aqueles que vos garantem liberdade ou libertação, e eles mesmos são escravos do mundo. Então, eles teriam sido ameaçados com o crescimento do homem, porque o homem não somente falava e mostrava as evidências das falas. Não estou a falar falas do exército UNITA, das palavras. As palavras do homem são eficientes. O poder que o homem prega é manifesto, não é história. E eles ficaram ameaçados, como nos dias de Manuel, que eles se reuniram em off, o povo não sabia. Esse homem opera muitos milagres. Se nós deixarmos ele assim, então todo o povo vai vir e vai crer nele. Precisamos fazer alguma coisa, porque senão os romanos vão nos tirar o nosso rendimento. É hora de agir. Não podemos negar isso. Essa história se repetiu há 4 anos atrás. Não podemos negar que o homem está a operar milagres. Não podemos negar que o homem está a crescer muito. Do anonimato se tornou um homem visível. Até fora do país. E se nós não fizermos alguma coisa, vamos ter falência. O povo vai nos abandonar. O povo vai em busca dos milagres. O povo vai em busca da solução. Nós falamos da solução e não temos solução. Nós demos promessas e as promessas nunca se cumprem. Nós falamos de um Deus poderoso e não há poder em nós. E o povo, se eu descobrir que tem um homem que fala e faz, e acontece o que fala, então
estamos ferrados. E assim se congregaram e disseram: vamos agitar as massas manipuláveis. Vamos incitar o povo que ele é falso profeta, que ele fez pacto com o diabo. E várias versões foram mudando. Primeiro disseram que eu comprava milagres, que os milagres não existiam, que aqueles testemunhos eram comprados. Depois saíram dos milagres comprados porque eram demais. São milhões e milhões de testemunhos já passaram desde o dia que o homem recebeu o poder. Não são milhares, milhões de pessoas que se sentiram o toque, receberam a manifestação das promessas de Deus nas suas vidas, quer no sentido físico como espiritual, financeiro, familiar, saúde, corpo, tudo isso, libertação, drogueiros foram libertos, bêbados foram libertos, pessoas foram resgatadas, milagres, curas, libertação, incrível. Eles disseram primeiro que os testemunhos eram alugados, eram comprados para enganar. Depois viram que aquilo era demais, saíram dessa versão. Não, os milagres acontecem, mas é no poder de Satanás. Ele fez pacto com o diabo. Óbvio? Isso tudo não funcionou. E nós vimos há 4 anos atrás, as redes sociais estavam vermelhas. Até entre eles se questionavam: quem é este homem que se fala tanto mal? Se pode comparar somente com Savimbi. Se pode comparar somente com o Savimbi antigamente, quando os Otávio Capapa e outros da Angola Combatente, não sei o que, Boa Noite Angola, e outros programas envenenavam a mente das pessoas a respeito da figura de Savimbi. Poderá se comparar somente com os tempos idos, quando Savimbi era aquilo que vocês sabem, os angolanos. Eles é que falaram, não sou eu. As redes sociais estavam vermelhas. Todo tipo de palavras eles lançaram. Incitaram as pessoas. E os que criaram esse projeto nem sequer apareceram para abrir a boca e falar. Falavam nos gabinetes, nos púlpitos, sem gravar. E incitavam os pequeninos, os cegos, os ignorantes, os idiotas. E eles pensaram que poderiam destruir a igreja do Deus vivo. 4 anos passaram, a igreja explodiu. Eu vou vos explicar por que aconteceu isso ontem, há 4 anos, e volta a acontecer 4 anos depois. Quando vocês viram aqueles ventos assopraram, era para impedir a primeira colheita. Os frutos tinham se amadurecido, ou ficaram maduros. Então o diabo achou que assoprando ventos vão impedir a colheita. O diabo pensou que fazendo isso, atribulando, iriam matar, destruir a igreja. Evitariam a primeira colheita. Mas não conseguiram. Naquela noite que eles começaram esse ataque, naquela noite o céu se revelou e me falou assim: eu vou responder à perseguição com multidões. O propósito era impedir as pessoas de virem. O propósito era desvaziar os que já estavam dentro. Tudo que foi o contrário. Não conseguiram tirar-os de dentro, nem impedir-os de fora que estavam a vir. E vieram. E o que eles temeram lhes aconteceu. Essas pessoas todas vieram da sinagoga deles. Que hoje ninguém lhes tira daqui porque acharam a verdade. Então, eu disse, por que se repete hoje? E eu vou explicar isso. Ontem era tribulação para tentar impedir a colheita dos frutos da primeira semeadura que estavam maduros. Mas aonde a árvore cair, aí a árvore vai ficar. E o que o homem semear é o que ele vai colher. Eu já teria semeado, e a semente brotou, e deu frutos, e os frutos amadureceram, e eles vieram a soprar ventos. Vieram com perseguição, com mentiras. Conseguiram? Não. Fizeram pior. A tribulação que nós passamos, as mentiras, as calúnias e as injúrias que nós passamos, nosso nome foi chamado de mal por causa do Filho do Homem, nos ajudaram ainda a semear a segunda lavra. Enquanto eles faziam barulho, nós estávamos a colher e estávamos a trabalhar. De manhã,
colocamos a mão no arado, ou então na terra, para semear, à tarde não retiramos a nossa mão. Eles pensaram que a gente ia descansar na sombra do que? Da bananeira. Que íamos desistir de trabalhar. Que íamos desistir, não desistimos nem de colher e nem de semear. Enquanto eles faziam barulho, nós estávamos a trabalhar. Estamos a crescer, a colocar igrejas em vários lugares da terra. Até fora do país. Hoje somos milhares e milhares. Espalhados, dia 3 do mês passado, desse mês, realizamos uma reunião só com o povo de Luanda. E vocês viram as multidões abarrotadas no que fica. Não tinha espaço para expor. E muita gente ficou nas igrejas porque os carros não eram. Mais de 50 autocarros nós movimentamos na capital. Só tem um que faz isso. Só um. Só um faz isso. É aquele que tem o poder financeiro. Nem a UNITA consegue movimentar 56 autocarros. Nem eles mesmo que dizem que não sei o quê. Nem a católica. A católica até pode fazê-lo porque recebe do governo. Católica sim. Quando vem o Papa, quem patrocina toda a estadia e não sei o movimento das pessoas é o governo. Mas tirar do cofre da igreja, eles não conseguem fazer isso. Nós movimentamos mais de 50 autocarros só na capital. A vontade do povo nas províncias era vir para Luanda. Ok? Só na capital. Nos 4 cantos de Luanda, mais de 50 autocarros, não sei quantos iaces. Eu não tenho número aqui. Se eu dar números errados, não pense que eu sou semelhante como os falsos profetas que enganam. Não tenho os números certos. Se o Osmani está aí, vai dar os números. Vocês vão ver. Nós somos da verdade. Se eu dei um número errado, é porque não tenho em memória o número dos autocarros dos iaces que se movimentaram no dia 3 para o que fica só para participar da reunião. E essas pessoas que vieram desses autocarros não é o povo do que fica. O povo do que fica é um povo que já vem com seus meios. Esses vieram do Cacoaco, Viana, Kazenga, Prenda, Zangos. Aí no Bom Jesus, como é que se chama aí? Naquelas matas aí, naquela comuna aí. Sei lá onde nasceu Neto. Porque todas as áreas, Cachito também, se movimentaram todos em direção. A única província que veio é o Cachito. Para não falar esse que vocês chamam de província. Até estão a dizer que Zango é província. É Catete. Põe Colo e Bengo. Quer dizer que a pessoa para ir tratar documento na capital da província tem que ir, sair aqui do Zango Zero. Uma boa ideia. Para ir no Cachicane. Ou então no Catete. Olha, Cachicane. Cachicane, que é Icolo e Bengo, são 2 províncias vieram aqui, que é Icolo e Bengo e Cachito. Cachicane veio quantos autocarros? Está aí o pastor auxiliar do Cachicane, Osvaldo, pode falar. 30 que? Não é 30 autocarros. Está a falar o bairro do 30. Não é 30, 30 é pouco. Bairro do 30, sim. Aí no que? Na Praça do 30, aquele bairro aí. Estalagem. Ouviu? Então, não somente nós crescemos, só do Cachicane vieram 3 autocarros. Não somente nós crescemos, mas também continuamos trabalhando. Aleluia. Muito comprido no seu caminho. Nós não repousamos, não demos descanso aos nossos olhos nem pálpebras. Autocarros 35, IAS 7. Ok, o número certo está aí. 35 autocarros, 7 IAS. Que se movimentaram para que fica. Ouviram? Isso tudo só para uma reunião normal. Agora imaginem se nós movimentássemos as províncias. E não pense que eu me alegro com isso. Isso para mim são coisas que não nem traz nem satisfação. Sou obrigado a vos falar para vos mostrar o que o vosso ataque fez. O vosso ataque, vocês quando atacaram a igreja, era com o propósito de impedirem o crescimento da igreja.
e também de esvaziarem os que já existiam, se deram mal, bateram na rocha. Porque Deus nunca perdeu batalha. Quando você afronta Deus, você vieste para ser destruído. E Deus continua a ser Deus. Então, feito isso, nós participamos da colheita. Estávamos também a trabalhar. Agora chegou a hora da segunda colheita. Isto é, da segunda lavra ou então da segunda fazenda que nós semeamos. Então, o modo operante é o mesmo. Isso não provém de vocês. Vocês somente são instrumentos. Sempre foi assim. Antes que se manifeste a promessa, há uma prova. Antes que se manifeste a bênção, o cumprimento da palavra, que é bênção, vem primeiro ventos, assopram ventos, tribulações. Sempre foi assim. Sempre será assim. A fé é provada para depois o ouro brilhar. Não é assim que está escrito. A prova da vossa fé vai produzir em vós um peso eterno da glória de Deus. A glória de Deus é a bênção. E muito excelente. Quer dizer que é prova de fé, bênção. Catástrofes, bênçãos. Tempestades, bênçãos. Agora, estamos a caminho, na iminência, à espera da segunda colheita. Pois os frutos estão maduros. Os morangos estão maduros. Sabe por que eu falei dos morangos? Eu estava, sei lá, estava a dormir ou a orar, e eu vi uma lavra de morangos, tudo vermelho. E eu já sei o que significa isso. Eu já sei. Uma lavra de morango bem maduro, todos vermelhos. Eu vi agora, por isso eu falei que os morangos estão maduros. Então, olha para a caminhada da igreja. Isso tudo que vocês repetiram. Vocês repetiram a proeza do ano passado para o bem da igreja. Lembre-se que vocês estão a ajudar a igreja para participar da colheita. E nós vamos suportar essa prova, como suportamos a primeira. Se a primeira nós suportamos e vencemos, agora a segunda, que temos experiência de sermos caluniados e mantermos em silêncio. Temos experiência de apanharmos do lado direito e esperarmos apanhar do lado esquerdo e mantermos em silêncio. E não responder às afrontas dos pecadores. E não desistir do nosso foco. E não desistir da nossa vocação. Olhando sempre para o alvo e depois as bênçãos virão e nos alcançarão. Então vocês não aprenderam, afinal de contas, com a primeira tempestade. Vocês, na verdade, somente fostes instrumentos. Mas, mesmo sendo instrumentos e sendo inocentes não, ignorantes, mas as consequências vieram. Eu disse ontem e volto a falar. Vamos lá ver quem é que sofreu entre vocês e eu. Vocês sofreram muito. Os danos são irreparáveis, vocês sabem. E eu estou aqui, eu cresci, eu fui abençoado. Agora voltam à mesma proeza. Vocês vão voltar a sofrer e eu serei abençoado. Sabe por quê? Porque esta igreja é do Deus vivo. E se a igreja do Deus vivo, ela está fundada na rocha. E se está fundada na rocha, Jesus disse que nenhuma porta do inferno vai prevalecer diante dela. Então vocês estão a vir bater na rocha que vai vos despedaçar. Por isso, aleluia, esse é o modo operante. Eu disse que eu vou explicar o que significa isso. E eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo. Com gente insensata, vos provocarei a ira. E com ousadia, Isaías ainda diz, fui achado pelos que não me buscavam. E fui manifesto pelos que não me perguntavam. Isso aconteceu com Israel. Israel recebeu a palavra de Deus. Israel recebeu as promessas. O culto divino. Foram amados com amor tão grande. Foram libertos da escravidão. Foram introduzidos em uma terra que mana leite e mel. Mas ainda assim não permaneceram na justiça de Deus. Então Moisés
conhecendo o povo que ele estava apacentando no deserto, lhes falou, porque eles eram sempre, aliás, Moisés lhes chamou de obstinados, lhes acusou diante de Deus, esses são obstinados, Deus, povo rebelde. Então Moisés profetizou a respeito deles, e ele disse, sabe o que vai acontecer por causa da vossa rebelião e a obstinação? Sabe o que vai acontecer? Vocês são tão rebeldes, tão obstinados. Olha o que Deus vai fazer com vocês. Ele vai trazer emulação nos vossos corações. Vai vos colocar em ciúmes com outros povos que não são povo. Quem são esse outro povo que não era povo? Os gentios. E o que significa Deus colocar emulação, então ciúmes aos filhos de Israel em relação a outro povo? Sim. Vocês sabem que quando se manifestou Jesus, Jesus veio para os seus, e porque os seus não o receberam, e o rejeitaram e o mataram. E Jesus, o ressurreto, agora foi lidar com os povos da terra, com os gentios. Aqueles que eram desprezíveis pelos israelitas, aqueles que eram chamados de cães, aqueles que não eram povo, aqueles que eram insensatos, estúpidos, desviados, condenados. Agora Deus virou para eles. E nós vimos Paulo a dizer, agora irei para os gentios. E eles vão ouvir e vão se alegrar. E vão receber. Eles continuaram a ser rebeldes desde os tempos do deserto. Continuaram a ser rebeldes desde os tempos dos profetas. Continuaram a ser rebeldes depois da manifestação de Jesus. Continuaram a ser rebeldes na pregação dos apóstolos. E assim Paulo vem e disse, eu estou aí para os gentios, porquanto era necessário que vocês fossem primeiro abençoados, mas vocês rejeitaram, agora parto para os gentios. E Paulo sacudiu os seus pés e partiu para os gentios, totalmente abandonados. E foram colocados em ciúme. E os gentios, ouvindo a mensagem da cruz, a pregação de Cristo, receberam. Olha só, por exemplo, na Grécia. Pela primeira vez teriam ouvido falar de Jesus Cristo. Pela primeira vez lhes foi pregado o Evangelho. No primeiro dia, sabe o que eles falaram, os gregos? Lá em Atenas, disseram a Paulo, volta outra vez nos falar essas coisas. Ficaram pasmados, assustados, admirados, maravilhados e não pegaram em pedras. Se fossem israelitas, pegariam em pedras para ameaçar, para matar Paulo. Mas os gregos da Atena, que eram gentios, disseram, queremos outra vez ouvir suas palavras, ó varão judeu. E Paulo outra vez no mesmo lugar, e mais gente se congregou, a fama entrou na cidade, tem um jovem, um homem que está a pregar um outro Deus que não o nosso, e todos foram para ouvir, por curiosidade muitos foram, mas muitos se converteram naquele dia. Muitas pessoas, aleluia, largaram os deuses, aceitaram o cristianismo. Ouviu? É a promessa de Deus que estava a se cumprir entre eles. Vou vos colocar em ciúmes. E os judeus espalhados entre os gentios ficavam irados porque os gentios afluíam à pregação do Evangelho. Ficavam indignados, incitavam os reis, incitavam os governadores, incitavam os príncipes do povo. É ciúme. Em outras palavras, esse Paulo está a pregar aos gentios. Esse Evangelho, essa palavra é nossa. Ela veio para Israel. Como é que ele está a pregar aos gentios? Eles rejeitaram. Agora está a dizer que era deles. E Paulo prosseguiu, não somente Paulo e os apóstolos prosseguiram pregando a palavra de Deus aos gentios. E os gentios receberam a palavra e se alegraram e creram. Então se cumpriu a palavra de Deus da boca de Moisés. E eu vou vos meter em ciúmes com um povo que não é povo. Vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata. Eu vou vos provocar a ira. Ficaram irados, não somente ciumentos e irados. Queriam matar Paulo. Paulo se retirava e ia para... E não era na Judeia. Os judeus que viviam nesses países é que faziam isso. Irados, ciumentos. E Paulo mudava de uma cidade para outra. Não é em Israel. É na Ásia e na Europa onde eles faziam isso. Isso é ciúme e ira ao mesmo tempo. E se cumpriu a palavra de Moisés. E eles ficaram envergonhados, humilhados,
a ver multidões e multidões de gentios levantavam as mãos e diziam: só o Senhor é Deus. E eles ficavam irados: esse Senhor é nosso. Como é que pode esse judeu estar a pregar aos gentios? Não pode. Queriam matá-lo, mas não conseguiam matá-lo, porque Jesus era com ele. Ouviram? E a história agora se repete. Eu não estou a vos contar a história. A história se repete. Fui buscado e achado pelos que não me buscavam. Eu me manifestei àqueles que não perguntavam por mim. Os gentios que nunca buscavam a Deus, buscaram e lhe acharam. Os que não perguntavam, começaram agora a perguntar ao Deus de Israel, e o Deus de Israel começou a lhes responder. E eles que diziam que eram povo, os donos de Deus, buscavam e não achavam. Perguntavam e Deus não lhes respondia. Não lhes dizia nada. Silêncio profundo. Estavam rejeitados. Foram colocados em ciúme e incitados à ira. E também num sono profundo. Até o tempo da correção. E a história se repete entre vocês. Vocês viveram 1700 anos de um cristianismo corrupto. 1700 anos de um cristianismo desviado. 1700 anos da corrupção. 1700 anos sem a luz na terra. Tudo era negrura. E vocês achavam que vocês eram a luz. Vocês diziam: nós somos o sal da terra. O vosso sal era insípido. Vocês diziam: nós somos a luz do mundo. As vossas lâmpadas eram apagadas. O vosso cristianismo era simples histórias, anedotas. Vossa palavra não tinha poder nenhum. Porque vocês ainda são escravos do diabo. Porque aquele que comete pecado, se torna escravo do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa. Somente os filhos permanecem em casa. 1700 anos de corrupção, 1700 anos de negrura, de escuridão, 1700 anos de sal insípido, 1700 anos de lâmpadas apagadas. Agora eu vim vos trazer a luz, vos trazer o sal, aleluia, que salga, que dá sabor, vos trazer a verdade. E vocês estão a criar os autodefesas, os antídotos, e não querem receber a palavra. Então olha, a palavra que Moisés falou aos israelitas vai se cumprir entre vocês. O Senhor vai vos colocar em ciúmes. Cristãos religiosos, e vocês vereis os muçulmanos, os budistas, os hinduístas, sim, e outros povos da terra, os adoradores, sim, do Buda, do Maomé. Eles vão afluir e vão levantar as mãos santas e vão dizer: só Jesus é Deus, não existe um outro Deus além dele. Se eles vão dizer Maomé é lixo, os budistas vão dizer Buda é lixo, a Índia vai levantar as mãos santas e vai dizer: santo és tu que estás entronizado entre os querubins e que enviaste o teu servo e que morreu por nós e voltaste a enviar o teu servo para a restauração de todas as coisas. E vocês ficarão em ciúme, vocês serão os últimos. Depois, quando vocês verem isso, com vergonha vão vir lá na minha língua chama-se upa, upa, upa. Tá vendo quando alguém está com vergonha? Atsoni, upa, upa. Vocês depois vão vir atrás, upa, upa, com toda a vossa vergonha, porque vocês vão ver as nações. Vou falar primeiro para Angola. Outros povos, outras nações vão se converter, vão buscar a face de Deus e vão crer no meu evangelho. A África será levantada, sim, a Europa será levantada, a América será levantada, a Ásia será levantada, e vocês continuarão a dizer: este aqui não, tira fora isso aqui. Só que desta vez, minha cabeça não vai custar o preço da dança de uma prostituta, filha de uma prostituta. Nem tão pouco, desta vez, eu vou fugir com a carta de Jezabel. Não existe Jezabel nem carta de Lúcifer que me espanta. Desta vez eu enfrento a morte, enfrento Jezabel, enfrento os Acabe, e enfrento tudo. E tudo e todos. Não vou redar o pé em nada. E não vim negociar a paz. Aleluia. Glórias a Deus. A paz não se negocia. A paz tem que ser imposta através da derrota dos inimigos. Ok? Bendito seja o nome do Senhor.
toda a terra está cheia da sua glória. A terra está a tremer? Então uma colheita está a vir aí. Por isso existem 3 colheitas. A primeira já passou, a segunda está a vir. E agora a terra, as redes sociais outra vez estão a estremecer para dar lugar à segunda colheita. E vem a terceira colheita que é maior. Que também o impacto das perseguições serão maiores do que a primeira e a segunda. Sim. Se hoje se limitam nas redes sociais, a terceira colheita será precedida de grandes tribulações, não somente com as pedras, com os ladrilhos dos cachorros, mas sim haverá ações, ações. As mídias convencionais entrarão em ação. Os governos da terra, hoje são vocês, as massas manipuláveis, mas na terceira colheita todos vão se envolver. Mas o reino de Deus vai triunfar. E o sol vai brilhar. Aleluia. Saibam disso. Ok? Vocês querem saber disso? É isso que vocês estão a saber. Hoje eu ouvi-vos falar o que vocês estão a cooperar, estão a participar da colheita. Assim como a primeira vez vocês participaram, agora vão participar da segunda. E não se esqueçam que a glória da segunda casa, desta segunda casa, será maior do que a da primeira. Hã? Uma multidão está a vir aí, maior do que a primeira que veio. E estamos continuando também trabalhando. Estamos a semear. Vosso barulho não nos impede de continuar a trabalhar. Precisamos semear a terceira lavra. E já começamos. 1/4 dessa lavra já foi semeado. E 3 partes dele ainda são matas virgens. É um bosque. E nós vamos derribar as árvores, como lá a agricultura da minha terra. Derribar as árvores, tirar o capim, as ervas daninhas, trabalhar na terra, depois semear e cuidar da semente, a semente brotar, crescer e depois dar fruto. E quando o fruto se meter terra, se mostrar terra na espiga, é chegada a hora da colheita. E antes da colheita vocês serão usados a terceira vez. Só que a terceira vez e a última será grave. Muito grave. Não haverá complacência nem contemplação. Não que agora não existe a rigidez e a ira e o juízo de Deus, com limitações agora. Sem complacência, sem contemplação. Esses termos se usaram muito na guerra, né? Sem contemplação. Oh, aleluia! Esses são cachorros que estão a ladrar. A verdadeira guerra ainda não veio dos inimigos. Esses são as massas manipuláveis. Os seus líderes ainda estão escondidos atrás deles. A própria guerra verdadeira é na terceira colheita. Antes delas acontecer, aquela vez, eles não vão se esconder atrás das massas manipuláveis. Eles próprios entrarão em ação. Serão incitados para morrer, como quando o faraó foi incitado para morrer. Está consumado. Ouvistes? Quem entendeu o que eu falei? Primeira colheita foi precedida de barulho das redes sociais. Segunda colheita, se repete a história. E a terceira colheita também se repetirá a terceira vez. Estamos a viver os dias em que os ventos estão a soprar para nós participarmos da colheita. Mas os primeiros que fizeram barulho, nem todos estão a fazer barulho dessa vez. São poucos que ainda continuam a falar. São poucos. A maioria daqueles que andaram a agitar as redes sociais, ou então que tiraram a cara, sumiram. Andam em silêncio. Agora outros que ficarão em silêncio foram levantados. Eu vou vos caçar. Deverias perguntar os primeiros. Qual é a fatura? As consequências, os danos irreparáveis
Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Onde eu quero me esconder. Onde eu quero me esconder. Perto de Deus. Onde eu quero. Esconda-te. Me esconder. Mas perto de Deus, além do ver, um dia se rasgou. Perdoado eu estou. Aleluia. Bendito seja o nome do Rei. Terminei com a minha exortação. Foram colocados em ciúmes. Bia? Estão com medo, né? Então, não deviam se calar porque estão com medo. Estão com medo e ainda vão usar mal a boca. Usar mal a boca é perigoso. Você sabe quais são as consequências de usar mal a boca? Usar mal a boca. Ouvi e adorei. Procura de alguma coisa aqui. Amém. Lourdes Constantino, Zulmira Miguel, Silvânio. Estou com paludismo e dor de cabeça e dor dos ossos. Seja curado, Silvânio. Chama-se emoção vocal. Adriano, estão usando mal a boca. Pá. Quando a boca já não obedece, chama-se emoção vocal. É o ópio que faz isso. Pelinganga, é o ópio. A religião não é o ópio do povo. É o ópio. O ópio do povo.
O ópio do povo. O problema é o ópio. Vocês não estão a pensar o que é. Aquilo é o ópio. O ópio que eles falam, que eles levam a falar à toa, é a droga. As doutrinas de demônios são verdadeiras drogas. Estou com muita febre, dor de cabeça e cólicas, canducha. Estás curada. Linda Landa, dor de joelho desaparece. Marcha agora. Câmbrias na perna direita, sai da Tabita. Tua mãe seja curada, Jacinta Andrade. Maria Coutinho recebe a cura. Dor de cabeça sai. Silvânio recebe a cura e livre do paludismo. Mas quem? Gripe sai da Beatriz Bia. Mati Catende, bonjour, comment ça va, Mati? Carlinda Cruz Lopes recebe a palavra. Sejam curados todos que estão com virose aí na tua casa. Ó Romenil Moreno. Bien Catende. Aí os meninos que estão com tosse em casa do Mauro sejam curados. Discípulo Santo Peregrino recebe a palavra. O escape. E aí o Hugo Cordeiro Soares recebe a palavra. E o Antônio Gé. Seja curada tua irmã Ana Paula. Seja restaurada a visão da tua filha Tânia da Oliveira. Seja livre da gripe. Pascoal Cruz. E as dores também, claro. Alexandrina recebe a cura para a tua filha. Maria Augusta seja curada. Isaac recebe a cura.
Maria José, receba. Maria Arlete, receba a palavra. Seja livre o teu filho, Isabel Conceição. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas quem? Graça Coça, seja livre o teu filho da asma. Jonas Machado, mestre, tem um jovem amigo do filho de uma obreira que o órgão foi restituído pelo decreto Elias, é Deus. Aleluia. Muito forte. Então, o roubo dos órgãos continua, né? Por cada notícia do quem? Da prostituição comunista. Já ninguém está falando mais dos órgãos. Massa manipulável. Ouviu? É assim como o diabo ele brinca com os seres humanos. Ninguém mais está falando dos órgãos roubados. Totalmente esquecido. E o diabo está a trabalhar. O diabo está a dizer agora, ataquem. Já consigo respirar. Beatriz Bia, manda o teu testemunho, você que já recebeu. Terré Manuel, eu já recebi a minha cura. Comichão nos seios, sai da Luzia Bernardo. Dor do baixo ventre, sai da Ilma. Luísa do Rosário, recebe a palavra. Para o teu irmão, seja livre da cegueira. Incurable, órgãos restituídos. Está a continuar, afinal de contas. Mas como tem uma notícia que está a circular nas redes sociais com maior... Todos, já ninguém está falando mais dos órgãos. Só se fala daquilo. Yolanda Cabral, natural de Portugal. Ah, da África do Sul. Alexandrina Barros, que pediu palavra agora para a sua filha que tinha estrabismo nos olhos, já estão bons. Estrabismo, mas é que? Sebes Ricardo Paulino. Seja abençoado o teu ventre, ô Milena. Bem falou Jesus Cristo, arreta Satanás para trás de mim. Tu não compreendes as coisas que são de Deus, só entendes as coisas que são dos homens. Óbvio? E como o diabo entende bem o ser humano. Eles meteu um vídeo aí da pornografia, todos distraídos. A era virosca, endireitaram os olhos. Jonas Machado, mas continuam
logo daremos o testemunho, sim. Meu Deus. Eu pensei que se só Ilma Brandão, que estava com dores debaixo do ventre, sumiu. Aleluia. Alexandrina Barros. Isso é milagre, pá. Olhos tortos se endireitaram na hora. Hã? São maravilhas. Com decreto, Elias é Deus. Os órgãos de um rapaz que foram roubados pelos feiticeiros foram restituídos. Estão com silêncio por causa das cadeias da polícia, né? Sabe, estou com o articulador das articulações. Levanta agora as mãos e receba a cura. Seja curada a tua mãe e liberta o teu marido, ó Vitória. Graça Costa, desde que conheci esse evangelho, minha vida mudou. Meu marido. Seu marido da Vitória também. Vitória. Como uma palavra faz voltar os órgãos roubados. Sim. Não é uma simples palavra. É uma palavra confirmada no céu. Elias é Deus. E vem os idiotas aí e dizem que é mentira. Vocês vão morrer nos vossos pecados. Sumiu as mãos dos perfeitos. Bem feito, Elias é Deus. Assumiu das mãos dos feiticeiros. Hein, Alexandre? Mande vossa experiência e testemunhos antes que seja tarde. Eles nem podem fazer live a falar dos órgãos roubados, senão vão lhe fechar a igreja. Febre no Isaac sumiu. Agora estou muito bem. As dores de Sebes, que estava com dor das articulações, sumiram agora. Tive um sonho que em toda a parte da terra a estena estava espalhada. Era lindo o que eu vi. Assim mesmo, Bia. Por isso esses ventos que você está a ver é para tentar impedir. Impedir! Isso é mar, pá. Se eles não conseguiram impedir o rio Kwanza, o rio Kwanza transbordou, tentaram parar o rio, não conseguiram fechar. Quem é que fecha o mar? Quem? Rosimarim. Alguém pode impedir o mar avançar? Fiz a vacina da Covid, estou com bronquite, tosse seca. Como assim? Ainda existe essa vacina? Eles querem vos matar, pá. Mas você já livre. Abra a boca, Marcos. Livre da bronquite e tosse seca. Faz teste agora. Respira fundo. Marcos Matos. Dor de cabeça de um lado sumiu da Maria Coutinho. Beatriz Bia, Elias verdadeiramente é Deus. Mestre, as câmbias subiram, grande Pai. Tabita de Jesus.
Aleluia. Maria Miguel. É impossível. N'est pas l'apôtre Marcelino Mário Bento. Caguita. Minha esposa não consegue orar. Isto me entristece muito. Está em pecado. Vai conseguir orar como? Se ele não se converteu. Hã? Continua a chorar por ela. O teu testemunho vai levar ela a se converter. Ah, Alexandrina, entendi. Páscoa. Sinto aquecimento nos pés. Bate os pés 3 vezes no chão. Pá, 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 pá. Para agora. Procura os aquecimentos. Vai refrescar. Vai sentir gelado, frescura nos pés agora. Faz isso, Páscoa. Aleluia. Meu coração bateu. Rosimarinho. Quando eu te chamei, né? Silvia Silva. É só chamar o teu nome, o mal foge. O homem está carregado de autoridade na terra. O homem alcançou o recorde antigo. Luisa Kisakami. Wilma Paquete, estou com dor de barriga. Coloca a mão na barriga, quando tirares a dor vai desaparecer. Coloca a mão. Já colocaste, Wilma. Agora tira a mão. Procura a dor de barriga. Só se Elias não for Deus. Aleluia. Procura a dor. Enquanto os angolanos estão a ladrar, os americanos estão a me investigar. Quem é este homem? Queremos saber quem é esse homem. É mesmo homem? 24/24, a Mossad, a CIA, Tucaiana. Quando o Pai nos chama, sentimos o céu a se mover. Sebes, isso é muito forte. Eu gosto muito quando o mestre fala o meu nome. E aí eu aprecio. Mônica Nzeba. Papa, priez pour moi. Mon enfant qui est malade à l'hôpital. Merci beaucoup. Monique, son l'enfant reçoit la guérison aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Maintenant encore. Aujourd'hui. Alléluia. Aussi. Aujourd'hui aussi. Reçois l'enfant de Monique. Jacqueline José recebe a palavra. Selção. Tensão baixa e fraqueza. Abra a boca, mulher. Oh, mulher. Sai dali. Oh, aleluia. Tânia. Peter Lucas, abre-te a porta. Seja liberto teu marido. Selmina, desse demônio.
Wilma Paquete, que estava com dor de barriga. E eu disse: põe a mão na barriga. Tira a mão. A dor passou, papá. Mas quem? E a mulher que disse a Páscoa, os pés aquecidos. Aonde está o meu Senhor? Aonde está? Francisco ungido, ainda Lunda Norte. Hosana nas alturas. Se tivessem poder de enviar mosquitos para extrair sangue do pai, estudaram o DNA, já estariam feito. Talvez o cabelo que mesmo a gente tiveram, mas o DNA sanguíneo é o mais poderoso. Ouviu, ô considerado? Não vão apanhar nada. O homem espiritual não é discernido por homens carnais. O homem espiritual que consegue discernir a carne. Estou ligado a partir de Portugal. Levei a minha filha que padecia de uma anemia falciformação na tua igreja. Graças a Deus agora nunca mais sentiu os mesmos sintomas. Deus seja louvado. Minox Carlos. Havemos Malanda. Muito forte, ó Malanda. Aqui tudo acontece. Tudo que é do bom e do bem. É, Vladimir? Vou fazer o quê? Se a palavra não aconteceu. Hã? Vou fazer o quê? Você não quer esperar? Você está pensando que a palavra... Ele te espera você. Você que tem que esperar ele. Ele não te espera. Aleluia. Depois de haver feito a vontade do Senhor, precisai de paciência, pois o que há de vir virá. Ok? Obrigado, Pai. Já estou melhor. Essa é a Tânia Cardoso, que estava com tensão baixa e fraqueza. Marques, Bismarques. Receba, Hilário. Estou há 7 minutos mal no corpo todo. Seja livre, Lourença. Receba a cura, Lourença. Um homem que era cego já começou a ver, porque Elias é Deus. Aí no TikTok. Aleluia. É muito forte. Perpétua de Jesus, receba a palavra.
Sinto tantas dores nas costas do lado esquerdo. Há muito tempo preciso da tua cura. Minox Carlos, receba a cura. Estávamos há algumas semanas sem água corrente, pois pequei o mata-bruxo e fui para a torneira em direção do tanque. Declarei o decreto por 3 vezes. E numa noite sonhei que jorrava água da torneira. Para o tanque, e assim aconteceu. O tanque está totalmente cheio. Beatriz Chisa. Andei algumas semanas com tensão alta, diabetes, muita dor do estômago. Venho agradecer ao Pai, porque estou curado após Elias e Deus. Luzia Conceição. Glory to God. O tempo está cumprido e todos foram curados. Alguém está doente entre vocês? Eis aqui o presbítero. Tomásia. Tomásia Elsa. Alexandrina Barros. Neide Vieira. Luísa Kissamani. Kisakami. Então receba o que estás a pedir, ó Luísa. Ressoar. Para Moage. Existem ainda moagens? Ó Luísa, nunca ouvi mais esse negócio aí de moagem, pá. Ainda existe? Lionel Antônio. Mestre, o meu coordenador, onde estava a minha procura e queria que eu lhe explicasse como e por que o mestre disse ser Deus. Eu não queria lhe responder. Ele insistiu e eu comecei a lhe explicar. Comecei a lhe explicar e ele me disse para eu parar com essas ilusões e disse que queria me reprovar. Eu lhe respondi: se você me reprovar, vai ser expulso da instituição que trabalhas. Também será expulso da terra. Não vais mais viver na terra dele. Me expulsou e disse para não falar mais com ele. Muito forte. Tenta só te reprovar para ele ver. É mesmo assim. E te expulsar da terra. Isso é muito forte, Leonel. Brincadeira acabou na terra. Ok. Ainda existem as moagens. A Luísa tem uma moagem. O Branzola, isso é muito forte, né? Expulsar da terra. Ele tremeu. Ficou com medo. E no mesmo dia, Sérgio, vai nascer 50 pessoas. Mas Salvador Vaz, então, como é que está aí o cientista? Muito forte. Não, eu gostei dessa. Será expulso da terra dos viventes. Hã?
Olha, eu... Menina, ele não dormiu. Controla só amanhã ou segunda-feira quando você se encontrar com ele. Ele vai começar a te fugir agora. Não vai demorar muito tempo, ele vai voltar a vir ter contigo para pedir perdão. Sim, eles estão a brincar com aqueles que não têm fé. Foi brincar com uma menina amargurada do espírito. Ouviu? Eu gostei dessa. Tenta só me reprovar. Está perturbado. Você pensa que ele tem paz? Nunca teve paz. Agora é o excesso. Plenitude da perturbação. Ele está sempre a pensar nisso. O que é que essa menina falou? Isso, o que é que significa isso? Ele vai voltar. Daqui a pouco você vai ver a Lionel vai vir nos falar que ele voltou. Vai vir todo tipo um franguinho que lhe tornaram petróleo. Brincadeira. Vai voltar, Lionel. Eu vou decorar o teu nome. Lionel Antônio. Estou à espera do teu testemunho. Hã? Ele logo entendeu. Expulso da terra para onde? Para baixo. A terra vai lhe receber e vai lhe dar bem-vindo. Olha, isso deveria virar a notícia de toda semana. Essa é a notícia da semana. Ponha isso na TPA. E não tem que ser aquela aí do quem. Tem que ser Ernesto Bartolomeu a dar essa notícia. O Ernesto a dar essa notícia. Mulher com coração, com caroço na mama, testemunha que o mesmo já começou a reduzir de tamanho. TikTok. Reve. Isso é muito forte. Tenta só me reprovar. É isso que eu fiz, alguém. Eu fiz isso alguém, o sul-africano, no Capanda. Ele falou, olha, se você me reportar, vai ser expulso de Angola. É? Sabe o que é reportar, né? Reportar, ele é uma falta. Só que essas faltas são muito perigosas. Só a diminuição, ou então essa falta são $50. Cada falta. 50. Duas faltas ou três, expulso da empresa. Ouviu? O branco tem medo. Ele está a chegar, as pessoas estão a tremer. Os alfas. E ele andava na escondida, à noite. Quando vai num posto, fica atrás daquelas paredes, a rastejar-se. Para te encontrar a dormir, ou fora do posto, conversar. Na altura não tinha telefonemas, ou telefones. Ele vinha assim, tipo um gato. E ele me achou a ler o quê? O livro de Dir Macedo. Dir Macedo, Marcelo Crivella. À noite. Madrugada. Te apanhei, te apanhei, te apanhei. Eu olhei para me apanhaste?
Sabe, estou a ler o quê? Estou a ler a palavra de Deus. Não brinque comigo, ok? Ah, eu vou te reportar. Eu disse, tenta só me reportar. Eu falei, tenta só me reportar. Será expulso de Angola. Estava aí não sei há quantos anos. Nunca tinha encontrado alguém que lhe enfrentou. Ele achou aquilo muito estranho. Se retirou e foi até o chefe. Chefe do que? O oficial Dia. E era o meu chefe também da base. Perguntou-me, quem é aquele vigilante que está no posto Y? E ele foi na sala do controle e me achou. E ele perguntou, fez o quê? Eu lhe encontrei a ler um livro. Estou a lhe dizer que eu vou te reportar. Está a dizer que, olha, se você tentar me reportar, será expulso de Angola. O chefe ele falou, não brinque com aquele homem. Tudo que ele fala acontece. Não tenta. É terrível. O sul-africano estava a tremer. Aí ele disse, "Ei!" Aquele homem, o que ele faz? Aonde ele passa, os rastros seguem. Esteve no Lusamba, você não pode imaginar. Eu já sabia dele antes de lhe conhecer. Esse chefe que eu vos falei na parada. E ele me disse, há muito tempo que eu desejei te conhecer. No primeiro dia, quando você chega numa base, me transferiram de um outro lugar. Então, numa base, vocês vão na parada para dividirem já os grupos e tal, as casernas. Então, na parada, quando vai perguntando pessoa a pessoa, teu nome, não sei o quê. Quando eu falei, ele assustou há muito tempo que eu desejei te conhecer. Isso, como assim? Eu disse, o que eu ouço de ti não são coisas boas, não. Eu falei, vou aprender a não blasfemar. Esse que ele falou, ih, não brinque com aquele vigilante. O que ele vai te fazer? O que ele vai te fazer? Não lhe reporta. Senão, vais mesmo ser expulso. Ele disse, ai, mas ele quer dizer, é cristão. É crente. Ele falou, não quero ter problema com... E o chefe no dia seguinte veio nos contar. O que você lhe falou? Que ele foi a tremer. Foi me procurar na sala do controle. E ele falou, eu disse, ei, alguém vai te expulsar. Eu então me valia no meio deles. O outro disse, eu vou te dar tiro. O meu chefe. Vou te dar tiro. Disse, você vai me dar tiro. Você. Eu falei, olha, a bala vai dar curva e vai te matar você. Tenta só. O homem começou a tremer. Eu disse, tenta. O tiro vai sair. Mas vai dar ricochete e vai te matar. Ai, meu Deus. Não. Não é brincadeira, não. O homem tem história muito grande. Eu trabalhava num posto. E eu como guarda. E o posto é controlar as máquinas lá. No projeto das águas. É dentro dos gabinetes. Ou então das salas climatizadas. Onde tinha as máquinas muito importantes. Não é qualquer um que entrava aí. Só os técnicos é que entravam aí. Aí estava o cérebro que abastecia as águas de Luanda. Aí no projeto Kikuchi. Eu naquele dia acalhei lá. Todos que entravam aí tinham que ser identificados e não sei quem.
E quando eles estavam lá, você também agirá para não destruírem. Senão, era problema. Aquela máquina variou, não tem água e não anda. Vai em frente, Ângelo. É essa a mensagem que eu te falei. Só vão fazer isso se o meu Deus permitir. E quem te exonerar ou te despromover, eu também vou lhe despromover. Desavisa mesmo. Toda a linha deles. Todos. Comissários, generais, não sei quem. Todos vão ser expulsos. Vão ficar soldados. Então, eu como andava com a minha Bíblia, e lá como é no gabinete, estava a ler a Bíblia e tal, o ancião da Testemunha de Jeová veio me afrontar, para fazer debate comigo. Naquela hora aí, que não tem trabalho, eles, né? Começou a me afrontar, mas vocês são da cristandade, o nome de Deus, você não conhece. Eu lhe olhei e falei, presta atenção, escuta muito bem o que eu vou te falar. Esse escuta muito bem tem muito tempo. Desde a Yurda, escuta muito bem. Você está pensando que eu sou igual àqueles cristãos que vocês brincam com ele? Aqueles pastores fracos da Universal Pentecostal. Comigo você não brinca. Eu mostro sinais. Eu trabalho com poder. Ok? O meu cristianismo é com poder. Queres provar isso? Queres provar? Quero. Levantei a mão. Quando levantei a mão, caiu um raio que você não imagina. Até eu mesmo fiquei com medo. Eu era menino. Portas fechadas. Sala climatizada. Nem se sabe onde saiu aquele raio. O homem gritou, ai! Abaixou, fugiu. Tinini. Não lhe vi mais. Não sei se foi para casa. Lhe controlei. Não apareceu. Eu disse, bem feito. Aprender a não blasfemar. Ouviu? O meu cristianismo foi muito terrível. Desde aí eu não brincava. Esses aqui, desses que falam cristianismo porque é Cristo. Qual é Cristo? Cristo é poder. Outro dia estava embora a andar na rua e dois testemunhos de Jeová me viram, se deram toque. Vamos evangelizar. Esse moço aí. E aí eu também fui já devagar, né? Eu lhes vi e disse, vocês vão me evangelizar, eu vou vos mostrar o poder. Reduzir os passos e tal. Não sei como é que eles chamam as pessoas, ser irmão ou senhor. Como é que eles chamam? Eles chamam irmão, né? Sei lá como. Chegaram até mim. Eu também me fiz já de... bem obediente. A lhes ouvir, porque não sei o quê. A me mostrar as fotografias. Eu olhei para ele. Terminaram? Sim. Eu disse, presta bem atenção que vamos falar. Eu vou vos mostrar o poder agora, ok? Vosso Jesus, vosso Deus, vosso Jeová não tem poder. Agora vou vos mostrar o meu. Mostra agora. Levantei a mão desse demônio. Sai dele! Outro caiu no chão. Bum! Outro fugiu. Foi parar lá. Foi esperar o outro. O outro que caiu levantou. Correu. Olha, não. Eu tive que me ministrar a mim mesmo. Eu disse, não, acho que estou sendo demasiado. Estou a exagerar. Tive que ocultar esse poder. Ouviu? Eu era jovem. Esse que eu vou vos falar agora. Jovem. Estava aí lá. Na Baixa de Luanda. Como é que chamava aquela igreja aí? Antiga sede. Antes do Alvalade. Aquela sede aí. Como é que... Francisco. Sede lá.
sei lá como é que se chama, lá na Baixa. Então, sábado eu estava aí na reunião dos jovens. Eu a passar, encontrei duas mulheres, uma jovem e uma velha. As duas chegaram até mim. Quem vai aí na igreja do Maculusso, estavam lá na estrada. Eu me fingi, tipo, estou lhes ouvindo. A moça ia gesticularizar, assim, porque não sei Jeová, ai Jeová, para isso, o nome de Deus. Eu falei, alto aí, alto. Sou prostituta. Ainda ontem que você se prostituiu, está a vir aqui porque Deus. Você não tem condições de pregar esse Deus, ok? Tem que ter vergonha na cara, pá. Olha, é incrível. A moça fica nos coqueiros, ok? A moça se calou, a velha gritou, ué, tá apanhada. Lhe fala mesmo, mano. Eu ando a lhe falar que essas brincadeiras agora tá apanhada. Ah, eu não te avisei. Olha, eu era jovem. Dona Celestina, não era obreiro, nem candidato, jovem. E eu continuo meus passos, eu a dizer, comigo não brinca, brinca com o outro. Eu não. Ai, Jesus. Viu? Eu gostei das palavras da Leonel. Por isso estou vos trazer todas as experiências antigas através da minha fé. Minha fé não é brincadeira, não. Aleluia. Onde eu quero me esconder. Pray for me, man of God, restore my dry in Jesus Christ's name. Oh, receive, Mildred Magaia, receive la parole, receive, in the name of Jesus. Receive. Não, parole é francês. Em inglês a palavra é que é? Receive les prières. Não, prière francês. Ah, vistes? Ah, porque eu vou te reprovar. Tenta só me reprovar. Ele vai te expulsar da terra dele. Hã? Receive the word. The word. Receive the word. Oh, Magaia. Reçois la parole, Patrícia. Reçois la parole. Nossa live vai chegar no fim. Meu prazer é te louvar. Sim, os fortes são os que ditam as regras. Os que têm as cartas é que ditam as regras. Não são os fracos, não. Ah, os fracos não, os fracos cumprem as regras. Aleluia.
tutondele. Zambi kakala yeno. Munakumbwa tata. Ya mwana. Ya mwanda velele. Kiambote. I receive. Magaya. I receive. I receive. Ainda tem várias experiências. Ontem ainda nem falei. I receive. You are healed. Sister. Receive healing. The pain is gone. No more gone. Hã? Não, não dá para contar tudo no mesmo dia. Outro fica para outro dia, tá vendo, né? Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Minha sobrinha de 2 anos te chama pelo nome de santo. Toda vez que vê o nome do Senhor na imagem que fica no Mata Bruxo, ela chama-se Suriel. Muito forte. Da boca das crianças e daqueles que me amam. Oh Deus, tu tiraste o perfeito louvor para confundir os religiosos cristãos. Essa igreja que está me afrontar, vocês têm que me falar o nome. São várias ou são uma? Vocês não me falaram, pô. Você não sabe que eu tenho que ter o nome deles para eles passarem mal na minha boca. Hã? Eu vou lhes perturbar até exaustão. Depois me falam, hein? Será que é mistura e tal? Qual é a boca do dragão? A primeira cabeça do dragão usou os pentecas. E agora, a quinta cabeça está usa quem? Essa é a quinta cabeça. Aleluia. Será que a prostituta mãe entrou em ação? Não. Aqueles são muito inteligentes. Aqueles nunca abrem a boca. Aqueles sabem que se você usar mal a boca vais morrer. Aqueles instruíram o seu povo a não brincarem com fogo. Só aqueles emocionados aí. Ah, São Penteca outra vez. Ei! Esse mesmo não ouvem, afinal. Não, não é para trazer recado. Eu fiz uma pergunta e você me responde e acabou. Ah, você queria trazer, né? Vos ensinei. Eu fiz uma pergunta e você me responda. E não me traz aqui mais outras conversas. Fizeram bem de me falar o nome deles. Já vou começar. Vou chamar eles pelos seus nomes.
Nathalie Katende. Bonsoir, Nathalie. A sorte caiu sobre eles, que não é sorte nenhuma, mas a desgraça. Tá ligado?